Bem-vindos a mais uma conversa do Kit de Confinamento, aqui no canal Exorrealidades, onde a ciência, a filosofia, a consciência caminham lado a lado para abordar diferentes ângulos as questões que nos acompanham desde sempre. Caberá a si responder às respostas que, no fundo, às várias questões que aqui levantamos. Hoje, juntamente com o Filipe Maia, sempre aqui a servir de braço direito, fundamental, temos a doutora Anabela Cardoso, uma diplomata que nos vai falar de algo a que eu francamente desconhecia. Transcomunicação instrumental. Não é? Filipe, passo-te a palavra para fazeres a breve introdução da doutora. Muito bem, é verdade, eu tive o privilégio de conhecer a doutora Anabela Cardoso em 2015, no âmbito de uma palestra também de telecomunicação instrumental, e o tema de hoje realmente para muitos de nós afigura-se como uma entrada no desconhecido. Para algumas pessoas desperta paixão, desperta curiosidade, para outras ceticismo e é alvo de alguma polémica. Doutora Anabela, é uma honra tê-la no nosso canal. Obrigado por ter aceito o nosso convite e nos desmistificar um pouco este mundo da telecomunicação instrumental. Muito obrigado a vós, porque foi muito agradável quando vos conheci nas Caldas da Rainha, em 2015, como disse. E claro, por isso é duplamente um prazer estar outra vez, principalmente com o Sr. Filipe Maia, que conheci nessa ocasião, convosco. E com muito gosto farei essa informação, dentro daquilo que eu souber, evidentemente sobre a transcomunicação instrumental. Trans, como diz a palavra, mais além, não é? Trans, vai além. E comunicação é comunicação instrumental através de instrumentos, no nosso caso, aparelhos eletrónicos. É um ramo da investigação da consciência ou da sobrevivência, se quiser, da consciência, que já tem umas décadas, foi iniciado formalmente, não foi exatamente assim, porque houve casos esporádicos, espontâneos destas comunicações, mas formalmente pelo artista sueco, diretor de cinema, de documentários sobre a vida natural, cantor, pintor, Friedrich Jürgensen. Era uma figura de alto destaque no meio cultural europeu de meados do século XX, um homem que depois dirigiu, chefiou algumas das... aliás, me parece que foi o primeiro, em Pompeia, das escavações de Pompeia, tinha encontros e reuniões particulares, privadas com o Papa, principalmente o Papa Paulo VI, depois o condecorou com uma importante condecoração, grande comendador, me parece que era o comendador da Ordem do Santo Sepulcro, se não me engano. Enfim, era uma figura de grande projeção europeia na época. E assim começou formalmente, porque os primeiros casos foram registados em 1901 por um etnologista, eu confundo um pouco pelos idiomas, porque as palavras são semelhantes, mas não são idênticas. Etnologista, parece que é em português. Pronto. Russo, que depois se naturalizou americano, dos Estados Unidos, que na Sibéria, gravando cânticos de xamanes, pois não tinha nem ideia, evidentemente não existia esta disciplina. E apareceram gravadas naquelas antigas gravadoras de 1900, estamos falando de 1901, que eram, se eu não me engano, era com um fio de cobre, uma coisa desse género, não é? E apareceram vozes que não foram produzidas no ambiente, que não eram dos xamanes, nem dos investigadores, dos cientistas que estavam. Ele era o chefe
expedição junto desses índios Chucli, parece que se chamavam assim, e portanto que ele atribuiu aos espíritos que os xamanes contactaram. Sim? Este foi o primeiro de todos os casos registados. Depois houve também nos Estados Unidos um fotógrafo, Attila von Saleh, que também era fotógrafo e médium, apareceram vozes, ouvia vozes que não tinha que ouvir, e depois começou a gravar, mas a coisa ficou um pouco por aí. Depois há um padre católico, dois, aliás, o padre Gemelli e o padre Ernetti. Gemelli, lembram-se daquela clínica onde o último Papa, como é que se chamava? João Paulo II, não é? Sim. Esteve ingressado, não? Internado. Na clínica Gemelli, não era? Foi aí que morreu, se não me engano. Sim, eu acho que sim. E esse Gemelli é deste padre, que era também cientista, não? E aí ele estava limpando de ruídos cânticos gregorianos com o padre Ernetti, e de repente, quando rebobinaram para ouvir, também eram gravadores, isto estamos a falar, se não me engano, 1952, exatamente, em setembro. Quando rebobinaram o trabalho, apareceu-lhe uma voz que o padre Gemelli identificou porque era muito parecida à do seu falecido pai, que lhe dizia qualquer coisa. Então, Testone, que era um nome carinhoso que lhe dedicava, qualquer coisa, uma frase. E ele ficou altamente surpreendido, o padre Gemelli e o seu companheiro Ernetti, e tornaram a fazer a experiência, e ele dirigiu-se ao pai e perguntou-lhe: mas és tu, papá? Disse: claro que sou eu, então não me conheces. Pronto, pai falecido, como é evidente. Eles levaram o caso ao Papa da época, que era o Papa Pio XII, não era? Eu não sou muito versada em papas e nessas coisas. Penso que sim. Mas essa altura, penso que sim. Penso que seria o Papa Pio XII. Pio XII, não é? Antes do Paulo VI foi sim. Pio XII. Pronto. E o Papa Pio XII foi o Papa que fez o fim da Segunda Guerra Mundial, não é? Sim. Era acusado de proteger os nazis e tal, mas não protegia, porque realmente não era essa a sua intenção. Mas, de qualquer maneira, o Papa Pio XII disse-lhes: mas não têm que ter nenhum receio, que eles muito preocupados se isto é confundido com o espiritismo, que tinha a extrema má fama, não é? E que a Igreja Católica condenava veementemente. Não se têm que preocupar, isto não tem nada a ver com o espiritismo, disse-lhe o Papa, porque os gravadores são máquinas e não são sugestionáveis. Portanto, se apareceu gravado numa máquina, isto não é espiritismo de nenhuma maneira, disse-lhes o Papa. Ao contrário, disse o Pio XII, isto é mais uma prova de que da sobrevivência à morte física que nós vimos falando desde sempre, nós referindo-se à Igreja Católica, como é evidente. Pronto, eles ficaram descansados e aqui terminaram, que eu saiba, não fizeram mais experiências de TCI. Foi então Friedrich Jürgensen, pintor sueco de nacionalidade, embora tenha nascido em Odessa, mas era de ascendência sueca e depois nacionalizou-se. Era uma figura destacada, uma figura cultural da época de grande importância, quem também espontaneamente, há que dizer, quando ele estava gravando os cânticos de pássaros para um documentário
sobre aves noturnas na sua propriedade que eu visitei, e que é impressionantemente bela, próximo de Estocolmo, a uns 100 quilómetros, talvez. Apareceram-lhe também vozes, porque era de noite, ele fez a gravação de noite, estamos falando de 1959, no verão de 59. Eu penso que é 59, podia ser 56, mas aqui não tenho a certeza, porque é tanta coisa e tanta data, mas é irrelevante. De qualquer maneira, essas vozes até se identificaram. Uma delas dirigiu-se-lhe pelo nome que sempre lhe tinha tratado, como a mim me chamava sempre a minha família Bela. Friedrich Jorgensen, a família chamava-lhe Friedel. E, portanto, dirigia-se a ele e era uma voz que ele também identificou como a de sua mãe. Pensou que havia ali qualquer coisa de ilusão auditiva, que não podia ser, e tal. Mudou a máquina, mudou a fita, evidentemente nessa época, com certeza, e com certeza gravador reel-to-reel ainda, eu penso. Sim, era. Eu estou a ver fotografias de Jorgensen e era. E voltaram-se a repetir essas vozes, que se dirigiam pessoalmente a ele. Então, quando ele consolidou o conhecimento, a consciência de que estas vozes eram vozes que não eram deste mundo, porque foi uma situação que se foi desenvolvendo, evidentemente, ele dedicou-se totalmente que depois chamou muito mais tarde o professor Ernst Senkowski, denominou transcomunicação instrumental. Naquela altura não tinha nome. E dedicou-se a este trabalho de corpo e alma, deixou até a sua atividade de pintor, que era um pintor bem cotado, era cantor na ópera, deixou tudo para dedicar-se unicamente à pesquisa das vozes. E foi ele o grande pioneiro da transcomunicação instrumental. Fazia conferências de imprensa, mostrava as suas gravações. Enfim, é fascinante a vida desta figura grande da cultura europeia e grande pioneiro da transcomunicação instrumental. Depois, através dele, veio um filósofo, psicólogo, que se chamava Konstantin Raudive, que foi quem sistematizou esta disciplina. Escreveu um livro em alemão, sim, porque ele vivia na Alemanha, Raudive, embora fosse letão de origem, mas era catedrático, foi catedrático estudou com Carl Gustav Jung, foi catedrático aqui nesta universidade, como se chama? Salamanca, não é? Salamanca, e porque traduzia o Quixote para letão, suponho. E bom, foi ele depois quem tornou a transcomunicação instrumental um estudo, de alguma maneira, de cariz científico. Reuniram-se à sua volta os grandes físicos da época, Alex Schneider, o professor Hans Bender, do Instituto Alemão de Freiburg, e outras grandes figuras, vinham de todo o mundo. Pronto, isto é realmente o início. Este livro do Dr. Konstantin Raudive foi traduzido e publicado na Grã-Bretanha em 1971 com o título de Breakthrough. E foi o grande lançamento das vozes eletrónicas. E foi aí que surgiu depois uma loucura pelas gravações na Grã-Bretanha. E toda a gente se pôs a gravar e muita gente tinha resultado, não digo toda, mas muitos teriam tido. E foi assim que estas vozes anómalas, eletrónicas, se lançaram ao mundo. Depois vieram outros de grande importância, com extraordinários resultados, como, por exemplo, o casal Maggie e Jules Hartsch-Fischbach,
no Luxemburgo, que são os mais importantes transcomunicadores de todos os tempos em matéria de resultados, e o transcomunicador alemão Adolf Holmes, que recebeu também os Ars Fischbach, mas Adolf Holmes, centenas de textos espontâneos no seu computador. E são os textos famosos, textos de computador, que apareciam ou previamente anunciados através de vozes diretas da rádio ou espontaneamente no computador de Adolf Holmes, que foi seguido de muito perto, porque também era alemão, pelo professor Ernst Senkowski, que é um grande historiador e um grande observador da TCI. Publicou um livro, Transkommunikation, em alemão, e transcreveu as mensagens todas de Adolf Holmes, publicou em alemão e foi traduzido depois em italiano. Ofereceu-me os dois, o alemão e o italiano, eu tenho, com muito carinho. E foi o professor Ernst Senkowski que faleceu eu penso que em 2015, o tempo passa, ou 2017, assim uma coisa, pronto, foi há poucos anos. Quem inventou, vamos entre aspas, mas realmente inventou, quem pensou este nome, transcomunicação instrumental. Por quê? Porque até então, porque as vozes quando foram assim coqueluche na Grã-Bretanha, depois do lançamento do livro de Konstantin Raudive, do Breakthrough, foram chamadas aí EVP, Electronic Voice Phenomena, fenómenos de vozes eletrónicas. Quando começaram a aparecer as imagens nos computadores dos Ars Fischbach, aparecer também espontaneamente, depois evidentemente foi uma comunicação que foi desenvolvida pelos comunicantes noutra dimensão, e eles como recipientes, pronto, apareceram os textos de computador, também nos Ars Fischbach, as transimagens e as mensagens por fax, por telefone constantemente, e aí o professor Senkowski pensou esta denominação, transcomunicação instrumental. Doutora, daí veio o nome. Diga. Se me permite, vou tentar recapitular um pouco e tentar perceber se entendi bem. Portanto, este é um fenómeno, então, através do qual inteligências exteriores fazem uso de equipamento eletrónico, quer gravadores, quer computadores, para fazer chegar uma mensagem, correto? Telefones também, por exemplo. Mas a doutora agora entendeu perfeitamente, pronto. Se me permite complementar a pergunta do Filipe, estamos a falar de entidades diversas ou especificamente como é que é dizer? A consciência de quem já não está. Sim, consciência de quem já cá não está. Portanto, consciência de humanos que já cá não estão. Estamos a falar das duas coisas. Uhum. Portanto, já houve experiências para tentar perceber ou para tentar distinguir quem é que está do outro lado. Ou seja, se são de facto humanos já passados ou entidades de outros lugares. É isso? Entidades, o que é que chama entidades de outros lugares? Que não sejam do planeta Terra, que sejam de outras dimensões, que, enfim, que nunca tenham passado pelo planeta Terra, consciências que nunca tenham passado por cá. Exatamente. Portanto, são as duas coisas. E aí vamos tomar como referência não Jorgensen nem Raudive, mas sim os Ars Fischbach. Foram os primeiros a receber comunicações dirigidas, aliás, os extraordinários contactos desse casal, Maggie e Jules Ars Fischbach, no Luxemburgo, foram dirigidas por, o que não quer dizer que humanos e não humanos, falecidos não tenham comunicado, que sim, comunicaram, mas foram dirigidas por altas entidades
que se identificaram como nunca tendo sido nem humano, nem animal, nem vegetal, mas sim de outra natureza. Sim? Portanto, e foram eles que foi, especialmente uma figura, mas aqui talvez não seja tão necessário particularizar, quem dirigiu esses contactos no Luxemburgo e se atingiram esses extraordinários resultados, não é? As primeiras mensagens são essencialmente mensagens captadas aleatoriamente. Ou eram mensagens que estavam especificamente dirigidas às pessoas que estavam a gravar, enfim, algo que não era... Sim, não, porque as primeiras foram... Primeiro o etnólogo, não é? Sim, em 1901. 1901, Bogoraz, Wilhelm, Waldemar Bogoraz, foram aleatórias, apareceram vozes que não tinham justificação, não é? Mas, pronto, exatamente, mas essas vozes estavam a tentar transmitir algo? Não, no caso deste senhor, deste etnólogo, eu penso que não estavam, porque também não é específico, o pouco que há sobre isso não é específico. Dá ideia, eu já ouvi um pouco dessas gravações, daí muito difíceis de encontrar, aliás estão na Smithsonian, em Washington, dá a impressão que eram vozes que falavam entre eles. Os xamãs estavam em transe, sabe? Na Sibéria, terra de xamãs, não é? E essas vozes apareciam como que comentando o que se passava no xamãs. Em relação a Friedrich Jürgensen, as vozes que apareceram espontaneamente, aleatoriamente, eu não diria, porque aleatoriamente é uma coisa e espontaneamente é outra. Sim, espontaneamente. Espontaneamente, no seu gravador, quando ele gravava os cânticos de pássaros noturnos, dirigiam-se a ele. Identificavam-se, não é? Pronto. Em relação ao Dr. Konstantin Raudive, é a mesma coisa. Ele tem como 60.000 ou 70.000 vozes, o Dr. Raudive. Mas é possível depois, basicamente, então, tentar estabelecer uma comunicação, melhor, um diálogo, em que é possível fazer questões e perceber a intenção que está do outro lado e o que é que pretende. É possível e não é possível, porque estas coisas nunca são sim ou não, não é? Vamos ver. Portanto, é possível se tiver o contacto. Se tiver o contacto estabelecido, é possível. Se não tiver conseguido nunca estabelecer contacto, está claro que não pode saber. Mas estamos falando de quando há contactos, é isso? Exatamente. Quando há um contacto estabelecido, e já agora, se me permite, como é que é possível estabelecer esse contacto? Ou seja, é possível num local onde inicialmente, espontaneamente, se recolheu algo e depois, a partir daí, tenta-se encetar uma comunicação, um diálogo? Não. Não? Não. Já agora, a experimentação, então? Não, aquela básica experimentação que foi também dos Ars Fischbach no Luxemburgo, como de todos os operadores de TCI, é a experimentação básica, isto é, vai a um local, coisa que eu não me aconselho nada, porque os locais têm ruídos de toda a natureza, portanto depois vai se tornar muito complicado saber de onde vem, mas senta-se num sítio tranquilo e inicia uma tentativa de contacto, dirigindo-se a quem quiser. Não quer dizer que aquela personalidade ou pessoa, ou seja, que lhe vai responder. Isso são duas coisas bem diferentes, não é? Mas tem que ter essa predisposição para iniciar. É chamada experimentação em EVP. Electronic Voice Phenomena, que é a sigla que está consagrada para caracterizar essas vozes eletrónicas primeiras. Não são as de diálogo, não. Porque a característica delas é quando são produzidas não se ouvem. Só são audíveis quando se faz
rebobina o meio que se usou para gravar, seja um computador, seja um gravador, qualquer que seja o gravador, se rebobina e se faz playback. Aí é que as vozes se ouvem. Quando se está a gravar não ouve nada. Está a ver? Portanto, essa é a básica experimentação para a EVP, se chama. Eu, aliás, o meu próximo livro, que vai sair em abril, tenho aqui, até que me mandou agora o contrato, o meu editor, tenho de vê-lo depois de falar convosco, tem no fim desse livro, que se chama Glimpses of Another World, em inglês, um manual de EVP, que é a experimentação básica. Enfim, os passos, não quero chamar-lhe regras, porque não são, mas os passos simples. Bem, depois imagina, eu agora vou-lhe falar de mim, não é? Da minha própria experimentação. Imagina que começa a receber muitas vozes, como me aconteceu a mim, no tal método de EVP, isto é, está a gravar-se, eu tenho aqui um quartozinho, transformei num pequeno estúdio, como pediu uma fotografia, tenho aqui a fotografia, penso que a tenho também neste computador pequeno, que fiz ontem, e que não tem nada de especial, só tem os aparelhos, mas pronto. Comecei a receber muitas vozes que eram pertinentes ou a mim mesma ou à situação. Não é? Pronto, comecei a receber estas vozes. Quase todos os dias que experimentava, recebia muitas vozes. Vozes bem inteligíveis, altas, algumas delas, inconfundíveis, algumas delas. E pronto, eu continuei sempre a experimentar para EVP, que é o que toda a gente faz. Que é sentar-se aí e dirigir-se a comunicantes que não vê, mas que dá-lhe uma boa... Como é que eu vou dizer isto? Tenho que dizer aquilo que quero dizer, que não é muito fácil. Não é que tenha certeza que existem, mas que tem uma grande suspeita de que podem existir. É preciso notar que eu não sou espírita. Então, eu não tenho essa certeza. Agora já tenho, mas agora tenho baseada na minha experiência, não é? Inicialmente não tinha nenhuma. Pronto. E faz isso. E foi o que eu continuei a fazer, porque as minhas primeiras vozes apareceram em janeiro de 98 e de repente, em março do mesmo ano, portanto dois meses depois, as vozes começaram a falar para mim e a responder-me diretamente são as chamadas famosas vozes diretas de rádio. Diretamente do altifalante de rádios. Eu devia ter 2 ou 3 ligados ali no meu estúdio. E falavam para mim, dirigiam-se a mim. E pronto, e foi assim que começou. Essas vozes diretas de rádio, que são muito poucas existentes no mundo e que são bem conhecidas, não é? São essas as que permitem um diálogo, nem sempre completo, evidentemente, porque isto é uma comunicação extremamente complexa para eles, mais para eles do que para nós. Nosso papel é passivo, o deles não. Tem de conseguir. Ainda ontem eu estava aqui repassando algumas das minhas vozes, eu não tenho nunca muito tempo, porque aliás também estou com isto do livro, tinha que ir fazendo aí umas últimas revisões com o meu editor e tal, mas passando umas vozes eu encontrei uma que já nem me lembrava que existia, porque tenho muitíssimas milhares, que dizia qualquer coisa, a Anabela, parece-me que era, a barreira está no nosso lado. Quer dizer, a barreira, a dificuldade, não é? Portanto, nós não estamos a falar de meras palavras, mas sim de frases construídas e gramaticalmente corretas. Nem sempre são gramaticalmente corretas, porque isso é também uma das características. Agora são gramaticalmente, em geral, inteligíveis. Ser correto gramaticalmente é uma coisa, e ser entendível é outra. Se eu lhe digo, senhor,
Maia Felipe, por exemplo, vento faz, não é gramaticalmente correto, mas é inteligível. É perceptível, exatamente. Exatamente. Portanto, é isso mesmo, é entendível, não é? Isso acontece muitas vezes, porque parece que essa estruturação de frases como as nossas é também muito difícil, embora eu tenha algumas vozes, faz-vos a escutar alguma ou outra, em que a gramática é correta, mas outras é menos correta, está claro. A doutora falou-nos em rádio. Existe alguma frequência de rádio específica que a doutora utilize para tentar este tipo de comunicação? Não necessariamente. Eu vou dizer, eu tenho 4, depois mostro-lhe a fotografia, tenho 4 rádios de ondas curtas, potentes, neste meu estúdio. E estão todos sintonizados, devo dizer, foi uma casualidade, não é? Porque eu não sabia e não percebo nada de frequências, nem de tabelas de frequências, nem de frequências do mundo, nem nada dessas coisas. Mas um assistente do professor de Física da Rádio aqui da Universidade de Compostela, há anos, quando ele vivia aqui, agora está no país de Gales, veio aqui, interessou-se, fez um apontamento das frequências, investigou as frequências dos meus rádios, que eu encontrei intuitivamente, e não só, também em conjunção com os meus comunicantes, que me diziam, aí está bem, aí não está bem. Pronto. E este rapaz, este senhor, era um rapaz, Raul, encontrou as frequências, estão na tabela de frequências internacionais, e neste sítio onde eu vivo, aqui na Galiza e em Espanha toda, suponho. E não sei Portugal, não conheço a tabela de frequências de Portugal. Mas são frequências para uso exclusivo do Estado. O que quer dizer isto? Que não entram nelas nem emissões de rádio, nem rádio amador, não entra nada, porque são para uso exclusivo do Estado, neste caso o Estado espanhol, em situações de emergência. São por isso canais mais limpos, é isso? Têm menos ruído? São isso que... Não têm necessariamente menos ruído, é que eu não sei, não lhe posso dizer, porque neste ponto, eu não lhe posso dizer, já não posso, ao princípio podia, mas agora já não me lembro. Neste ponto dos meus contágios, os meus comunicadores trabalham com as frequências, portanto alteram o ruído, uma vez é muito ruído, outras vezes é pouco ruído, já pararam o ruído totalmente do rádio, o que são limpos na medida em que não entra a voz humana, que isso é o importante, mais importante de tudo, não é? Que não entre voz humana, que não entre em emissões de rádio, para que alguém venha e diga, não, isso são palavras perdidas de uma emissão de rádio, não são com certeza. Estas frequências são para uso exclusivo do Estado. Então, aí não é que sejam mais limpas de ruído, como digo, já não posso avaliar o ruído inicial delas, porque agora o ruído já é transformado e muda às vezes. Mas são sim frequências onde nunca entra uma voz humana. São para uso exclusivo do Estado, como diz, vem na tabela de frequências, tem um nome, essa tabela internacional, cobre o mundo inteiro. Portanto, mas vamos às frequências, foi o que me perguntou. Segundo também os meus comunicadores, as frequências não são tão importantes. O que é importante é o tipo de ruído que elas produzem. Segundo eles me disseram já há muitos anos também. Não é a frequência que é importante, mas o tipo de ruído que ela produz. E o ruído ideal é um ruído, estranhamente, pode-vos parecer, e a mim também me pareceu, mas pronto, eu não sei, volto a repetir, sou recipiente. É um ruído batido, forte às vezes, e sincopado, este tipo de ruído. Mas eu falo agora de vozes diretas de rádio. Está-me a perguntar, se calhar, das outras vozes que não se ouvem e que só se ouvem quando se faz playback.
Para essas vozes, não é este ruído, não, que eu tentei aqui simular. É um ruído medianamente intenso, nem muito, nem pouco, um ruído suave. Um ruído assim, por exemplo, isto para as vozes, portanto, para a experimentação inicial. Depois, se alguma vez, algum ponto desse percurso, aparecem vozes diretas de rádio ou não, isso eu não posso, eu não sei, não é? Não sei, nem sabia. Dependerá dos comunicantes, dependerá do operador, das possibilidades do operador, de poder ser receptivo a esse contacto. Uma vez o professor David Fontana, que conhece o Coronel José Lucas, conheceu, penso que conheceu, porque lhe fez uma entrevista, falecido, infelizmente, já há uns anos, passa o tempo. O professor David Fontana, do país de Gales, de Cardiff, que teve aqui umas cadeiras, dirigia aqui umas cadeiras na Universidade do Minho e também na Universidade do Algarve. E o David seguiu muito o meu trabalho, esteve aqui muitas vezes, tanto aqui como na minha casa em França, vinha muitíssimas vezes, sei lá, 7 anos talvez, e eu estive em contacto permanente com o David. E uma vez o David pediu-me para perguntar porque é que umas pessoas tinham resultados e outras não. Eu perguntei. E os meus comunicantes responderam-me, depende. De que depende? O David, a pergunta era, de que depende? Eles responderam, depende de nós, deles. Mas como é que faz essas perguntas? Portanto, como é que se inseta este diálogo? Faz ao alto? Eu faço as alto neste tempo em que eu tinha praticamente só vozes diretas de rádio. Eles respondiam-me diretamente pelo rádio. Não me lembro se é sempre assim? Ou seja, este diálogo é sempre assim imediato ou é preciso aguardar? Não. Só se aguarda, vamos ver, as duas coisas, e às vezes são as duas coisas simultâneas. A mim já me tem acontecido, não é? Está a falar, ou os comunicantes estão a falar pela rádio, não é? E por exemplo, é difícil entender, quando o David uma vez falou com eles e pediu-lhes que repetissem, eu não tenho isto aqui na vossa, realmente esqueci, mas bom, numa pasta que preparei para vós, mas o David pediu para repetirem uma frase que ele disse alto, disse, rei do tempo, can you say, how are you? A mim não me avisou que ia fazer isto. Não me avisou, não me disse nada, zero. Eu fiquei nervosíssima quando ouvi dizer isto. Eu pensei, meu Deus do céu, e se eles não podem repetir o que ele disse? E o que ele vai pensar? Que isto é uma encenação? O que é isto? Não, mas eles repetiram. E as vozes disseram, hello David, how are you? Pronto, por exemplo. Agora o que é que me diz, como eu digo, há dois tipos de comunicação, aquelas que são as raras, são as vozes diretas de rádio, e as que são muito mais comuns e que muitíssima gente obtém, são as tais vozes, faz a sua experimentação, a sua sessão de EVP, e senta-se ali tranquilo, ou aqui, ou onde quiser, e começa a falar para entidades que não vê, não é? Que não a vê, não as vê, a não ser que seja clarividente, mas que não vê. E está gravando ao mesmo tempo. E depois as respostas podem aparecer gravadas ou não é? Ou não. Agora há um método que muita gente está a usar e eu tenho recebido aqui demonstrações e mostras desses resultados, que é parece extraordinário, mas é assim, o telefone, o telemóvel, estes telemóveis, não?
os telemóveis, falar com alguém. Eu tenho um amigo conhecido, melhor dizendo, em França, ele faz muito, porque isto é uma coisa muito tradicional, este tipo de experimentação em França. Ele faz contactos para pessoas enlutadas.